Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai definir mais uma operação no conjunto dos números naturais, que é a divisão. Vamos lá? Então tá, pessoal, o assunto dessa aula é a divisão. Antes de mais nada, a definição dessa operação. A definição dessa operação é a seguinte. Considere dois números naturais A e B. A e B, dois números naturais, e além disso, esse B um número diferente de zero. Dividir A por B, que você vai notacionar assim, ó, A, dois pontinhos B, A dividido por B, dividir A por B equivale a obter dois números. Um que nós vamos chamar de quociente, e indicar por quê, e outro que nós vamos chamar de resto, e indicar por R, tal que esses dois números satisfazem essa igualdade, que olha, o A é igual a B vezes Q mais R. E mais um detalhe, pessoal. Esse resto R aqui, ele não é um número qualquer. Não é um número qualquer. Ele é um número que tem que variar, que varia de 0 até B. Ele pode ser 0, mas não pode ser B. Então você escreve assim, ó. 0 menor ou igual do que R, que é menor do que B. Pronto. Aqui está a definição dessa operação. A operação de divisão no conjunto dos números naturais. Você considera dois naturais A e B com B diferente de zero. Dividir A por B, que você vai escrever assim, ó, dividir A por B, equivale a obter dois números. Um que nós vamos chamar de quociente e indicar por quê, e outro que nós vamos chamar de resto e indicar por R, tal que essa igualdade seja satisfeita. O A é igual a B vezes Q mais R. Mas esse R não pode ser um número qualquer. Esse R tem que variar de 0 até B. Pode ser 0, mas não pode ser B. Tudo bem? Então tá, só registrando aqui, cada uma dessas letrinhas recebe um nome especial nessa operação de divisão. O R é o resto, o Q é o quociente, conforme nós citamos, o quociente. E mais, o B é o divisor. E o A é o dividendo. Dividendo. Excelente, excelente. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Exemplo A. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2. O que eu estou procurando aqui, pessoal? Eu estou procurando dois números, um que é o quociente, o outro que é o resto, tal que o 7 é duas vezes o quociente mais o resto. Vamos pensar? Olha só. Vê se você concorda comigo. O 7, eu posso escrever 2 vezes 0 mais 7. Posso ou não posso? O 7 é 2 vezes 0 mais 7. 2 vezes 0 dá 0, mais 7 dá 7. Então, essa igualdade aqui está perfeita. O 7 é 2 vezes 0 mais 7. Também posso escrever assim, ó. 7 é igual a 2 vezes 1 mais 3. Na verdade, mais 5, desculpa, mais 5. Na verdade, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 5, 7. Também essa igualdade é verdadeira. Também posso escrever o 7 assim, ó. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, mais 3, 7. Por fim, eu posso escrever o 7 como sendo 2 vezes 3 mais 1. Então, de acordo com a nossa definição, o A aqui é o 7, né? O dividendo é o 7. O B, né, é o 2, que é o divisor. Os possíveis quocientes são esses aqui e os restos são esses aqui, né? Aí você poderia estar me questionando, mas professor, então na divisão de 7 por 2 eu vou obter 4 resultados diferentes, ou seja, 4 pares de quociente e restos diferentes, porque a gente obteve 4 igualdades. Não, pessoal. Está faltando a gente analisar a outra parte da definição. O que diz a outra parte da definição? Diz que esse resto R, tá vendo? O resto R tem que variar de 0 até B. Então, no nosso caso aqui, o resto R tem que variar de 0 até o 2, né? O Bzinho aqui para nós é 2, para a gente é 2. Então, aqui deve acontecer o seguinte, 0 menor ou igual do que o resto R,
que é menor do que 2. Pronto, agora vamos analisar as igualdades. A única igualdade que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo é essa aqui. Na verdade, a primeira igualdade, a gente tem R7. Não pode, o resto tem que estar variando de 0 a 2. Aqui, ó, 5, 3. A única igualdade que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo é essa aqui. Tudo bem? Então, dividir 7 por 2 consiste em obter dois números. Um que é o quociente e o outro que é o resto. Qual é o quociente? É 3. Qual é o resto? É 1. Tudo bem? Então, 7 dividido por 2 equivale a 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Quociente 3 e resto igual a 1. Aqui o quociente, né? Quociente. E aqui o resto. Bom, pessoal, aí você poderia me questionar o seguinte: professor, quais são as ideias que estão por trás dessa operação de divisão? Bom, uma ideia que está por trás dessa operação de divisão, pessoal, é a de dividir em partes iguais, dividir igualmente. O que eu quero dizer com isso? Vamos aproveitar esse exemplo aqui. Vamos supor que o contexto seja: você tem 7 balas para dividir para 2 crianças. Né? 7 balas para dividir para 2 crianças. Então, uma balinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A fim de dividir igualmente essas 7 balas para essas 2 crianças, você deve ir formando grupos de 2. Então, eu vou formar um grupinho de 2. Por que você deve ir formando grupo de 2? Porque ao formar um grupo de 2, uma dessas balas se dá para uma criança, a outra para outra criança. Bom, eu consegui formar um grupinho de 2. Dá para eu formar mais um grupo de 2? Dá para eu formar mais um grupo de 2. Aqui, ó. Formei mais um grupinho de 2. Aí eu vou pegar esse grupinho de 2, uma bala para uma criança, outra bala para outra criança. E também dá para eu formar mais um grupinho de 2. Mais um grupinho de 2. Mais uma bala para uma criança, mais uma bala para outra criança. Não dá para eu formar mais grupos de 2. Dessa forma, eu consigo dividir essas balas igualmente entre essas 2 crianças. E a gente observa que a quantidade de grupinhos de 2 que eu consigo formar é exatamente a quantidade de balas que cada criança vai receber. E a quantidade de balas que cada criança vai receber vai ser o quociente da nossa divisão, que é 3. E essa balinha aqui que sobrou é o resto. Então essa é uma ideia que está por trás dessa operação divisão. Dividir igualmente. Uma outra ideia que está por trás da divisão é a seguinte: quantas vezes o 2 cabe dentro do 7? Essa é uma outra ideia. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 7? Cabe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ainda sobra umzinho lá. Tudo bem? Então são 2 ideias aí dessa operação de divisão. Próximo exemplo, agora exemplo B, dividir 1458 por 7. 1458 por 7. Ah, professor, e agora? Eu vou ficar testando como no exemplo anterior, 7 é igual a 2 vezes 0 mais 7. 7 é igual a... Não é essa a ideia, pessoal. Existe o algoritmo da divisão, ou seja, o como proceder para realizar a divisão, que nós vamos passar a discutir agora. Vamos lá? Bom, como é que consiste em que mesmo esse algoritmo? Você coloca aqui o 1458, faz um esqueminha assim, né? E coloca o 7. Bom, agora você vai olhar para o 1458 da esquerda para a direita, Aqui você tem 1, tá vendo? Dá para eu dividir 1 por 7? Não dá. Então você considera o algarismo seguinte, né? Aí você toma o 14. 14 dividido por 7. Opa, isso dá para fazer, né? 14 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, 0. Aí o que a gente faz agora? Agora a gente abaixa o 5. Atenção nesse detalhe aqui, pessoal. Tem muita gente boa que confunde na hora que está fazendo essa divisão aqui. Olha só. 5 dividido por 7. Muita gente pensa assim: não dá para eu dividir o 5 por 7 e vou baixar o 8. Calma. 5 dividido por 7, pessoal, dá 0. 5 dividido por 7 é 0. Imagina, você tem 5 balas, quer dividir para 7 crianças. Dá para você dividir igualmente essas 5 balas para essas 7 crianças? Não. Cada criança vai receber 0 balas e você vai continuar com as 5 balas, não é verdade? Então, 5 dividido por 7, atenção, dá 0. 0 vezes 7 dá 0, para 5, 5.
Muitas vezes a gente acrescenta um zero aqui e abaixa o algarismo seguinte. Não tem problema, tá bom? Bom, agora considerando o algarismo seguinte, que é o 8. 58 dividido por 7, isso vai dar 8, né? 8 vezes 7, 56. 56 para 58, 2. Pronto. Então, o quociente da divisão é o 208. Aqui está o quociente, aqui está o resto. Observe que eu finalizei a divisão porque o resto é menor do que o divisor. Você vai parar o processo, pessoal, quando o resto aqui for estritamente menor do que o divisor. Caso contrário, você continua operando. Agora, na intenção de justificar um pouquinho esse algoritmo, eu vou fazer essa mesma divisão. A divisão acabou, tá, pessoal? A divisão acabou. De uma maneira um pouquinho diferente para você entender o que significa esse... Pega essa casa aqui, né, essas coisas que a gente fez. Bom, o que está por trás desse algoritmo da divisão, novamente, é o sistema de numeração decimal, porque esse número aqui, olha, 1458, ele equivale a uma quantidade de uma unidade milhar, mais 4 centenas, mais 5 dezenas, mais 8 unidades. E você quer dividir por 7, né? Dividir igualmente em 7 partes iguais. Muito bem, muito bem. Bom, vamos começar a pensar? Olha só, aqui você tem uma unidade de milhar. Vamos supor que aqui, já que a gente está falando de balas, isso aqui sejam 1458 balas dividido por 7 crianças. Tudo bem? Ou seja, uma unidade de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 8 unidades, e você quer dividir essa quantidade para 7 crianças. Eu tenho aqui uma unidade de milhar. Bom, dá para cada uma dessas crianças receber unidade de milhar? Não dá para elas receberem unidade de milhar, porque eu tenho uma única unidade de milhar, não dá para eu dividir para essas 7 crianças. Então elas vão receber 0 unidade de milhar. Nenhuma delas vai receber unidade de milhar. Muito bem. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa unidade de milhar, lembrando que uma unidade de milhar são 10 centenas, né? Uma unidade de milhar são 10 centenas. Eu vou pegar essa unidade de milhar e vou quebrar em centenas, ou seja, uma unidade de milhar são 10 centenas. Com essas 4 centenas que eu já tenho, eu formo um total de 14 centenas. 14 centenas. É isso que justifica o não dá para dividir, você pega o algarismo seguinte. Agora você tem 14 centenas. Eu tenho 14 centenas para dividir por 7. Ah, dá para dividir? Dá. Cada uma dessas crianças aqui vai receber o quê? 2 centenas. Então, 2 centenas. E não vai sobrar nenhuma centena aqui, na verdade? Não sobra nenhuma centena. 0 centena. Tudo bem? É esse 0 que a gente colocou aqui. Agora a gente começa a considerar as dezenas. As dezenas. 5 dezenas. Muito bem. Olha só. Eu tenho 5 dezenas para dividir para 7 crianças. Essas crianças vão receber dezenas? Não, porque não dá para eu dividir 5 por 7, não é verdade? Não dá para eu dividir 5 por 7. Então isso significa que cada criança vai receber 0 dezenas. Ninguém vai receber dezenas, não é verdade? Então, 0 dezenas. E eu continuo aqui com as 5 dezenas, porque não deu para dividir, não é verdade? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, Já que não dá para eu dividir essas dezenas para 7 crianças, eu vou transformar essas dezenas em unidades. 5 dezenas são quantas unidades? 50 unidades, na verdade? Mas eu já tenho 8 unidades aqui. Portanto, aqui eu vou ter 58 unidades. Isso que justifica o 58 que aparece aqui agora. O baixa o 8 que você faz. 58 unidades. Baixou o 8. Então vamos lá. 58 unidades dá para dividir para 7? Dá, né? Isso aí vai dar 8, né? Mais 8 unidades. 8 vezes 7, 56. Para 58, 2 unidades. Então, olha só. Cada criança vai receber 0 unidade de milhar, 2 centenas, 0 dezenas e 8 unidades. Essa quantidade é representada por 208 no sistema de numeração decimal. E sobram 2. Bem como você fez. É claro, quero frisar aqui para você que é isso que você vai fazer. Isso aqui eu estou fazendo um pouco mais a miúde para você entender um pouco mais o processo da divisão. Tudo bem? Agora o exemplo C, dividir 1017 por 5.
Vamos lá, 1017 dividido por 5. Bom, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Abaixo 1. 1 dividido por 5. Atenção, pessoal, isso aqui vai dar 0. Toda vez que no processo da divisão você chegar em algo que não dá para dividir, você acrescenta um 0 aqui no quociente, e baixa a casa seguinte. Na verdade, quando você faz isso, você está dizendo que a divisão de 1 por 5 dá 0 e sobra 1. Aí você considera a casa seguinte, que é o 7, tudo bem? Bom, agora 17 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 17, 2. Acabou. Então, o quociente é 203 e o resto é 2. Esse foi o item C. Item D é dividir o quê? É dividir 4.418 por 4. 4.418 dividido por 4. Então, novamente, 4.418, usando o algoritmo da divisão, dividido por 4. Vamos às contas. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, 0. Abaixa a casa seguinte, né? Abaixa 4 agora. 4 dividido por 4 normalmente dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, 0. Abaixa 1 agora. 1 dividido por 4, ó, novamente, não dá para dividir. Você acrescenta um 0 aqui no quociente e abaixa a casa seguinte. Agora você vai ter 18 dividido por 4. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Acabou. Quociente 1104, aqui está o quociente e aqui está o resto. Excelente. Esse foi o item D. O item E é 2.834 dividido por 15. 2.834 dividido por 15. É isso mesmo? Isso. Então vamos lá, armando o algoritmo. 2.834 dividido por 15. Bom, aqui o 2 não vai dar para dividir por 15, então você considera o 28, né? 28 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15, 15. 15 para 28, 13. Abaixa o 3. Excelente. Agora, 133 dividido por 15 vai dar 8. 8 vezes 15 é 120. 120 para 133 vai dar 13. Abaixa o 4 agora. Agora, 134 dividido por 15, novamente vai dar 8. 8 vezes 15 dá 120. 120 para 134, 14. Então, aqui, ó, quociente 188, resto igual a 14. Por fim, o item F. O que diz aí o item F? 1.218 dividido por 6. 1.218 dividido por 6. Então, armando o algoritmo, 1.218 dividido por 6. Bom, 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6 dá 12. Para 12, 0. Abaixo 1. 1 dividido por 6. Observe que não dá para dividir. Quando isso acontece, a gente acrescenta um 0 no quociente e abaixa o algarismo seguinte. 18, agora a gente tem, né? 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 18, 0. Pronto. Então, aqui a gente tem quociente 203 e resto 0. Bom, pessoal, duas observações aqui nesses exemplos. Primeiro, esse aqui. Vamos nesse item F aqui, que está bem tranquilo a observação. Toda vez que o resto da divisão for 0, a gente vai dizer que a divisão é exata. Então, 1.218 dividido por 6 está dando resto 0, a gente vai dizer que a divisão é exata. Um outro detalhe aqui é o seguinte, aqui no item E. Observe que o resto é 14, o divisor aqui é 15. Esse 14 é o maior resto possível.
o maior resto possível, é uma unidade a menos do que o divisor. Então o divisor aqui é 15, o maior resto possível é 14. O divisor 4, por exemplo, aqui, ó, se o divisor é 4, o maior resto possível é 3. Divisor 6, o maior resto possível é 5. O maior resto possível é uma unidade a menos que o divisor. Tudo bem? Bom, pessoal, para a gente finalizar essa aula, vamos considerar essa divisão aqui, 110 dividido por 6. Vamos ver quanto é que vai dar isso? 110 dividido por 6. Bom, então, 11 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 dá 6. Para 11, 5. Abaixo zero. Agora eu tenho 50. 50 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6 dá 48. Para 52. Excelente. Então aqui está o quociente. Esse aqui é o quociente. E esse aqui é o resto. Muito bem. Só que é o seguinte, eu estou observando que tanto o 110 quanto o 6 são números pares, né? São múltiplos de 2. Portanto, dá para eu simplificar por 2. Vamos simplificar por 2 e vamos ver o que vai acontecer? 110 dividido por 2 vai dar 55. 55. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então agora eu vou realizar essa divisão. 55 dividido por 3. Vamos ver o que vai dar? Vamos lá. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Para 5, 2. Abaixo 5. 25 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Para 25, 1. Aqui está o quociente após a simplificação por 2. E aqui está o resto após a simplificação por 2. Do dividendo e do divisor. Muito bem, pessoal. O que a gente observa aí? Que mesmo depois de simplificado por 2, o quociente não se alterou, tá vendo? 18 e 18. Mas o resto ficou dividido por 2, tá vendo? O resto aqui era 2. Aqui a gente obteve 1. O resto aqui ficou dividido por 2. Professor, isso sempre acontece? Sempre. Toda vez que você tiver uma divisão como essa, e simplificar, dividir tanto o dividendo quanto o divisor pelo mesmo número natural diferente de zero, o quociente não se altera. Mas o resto fica dividido por aquele número que você dividiu ali, o dividendo e o divisor. Portanto, para você determinar o resto real da divisão, você deve multiplicar esse 1 por 2, porque você dividiu ali por 2. E funciona também com a multiplicação. Se você multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor de uma divisão por um número natural, o quociente não vai se alterar, mas o resto fica multiplicado por esse número que você multiplicou. Portanto, o verdadeiro resto, você tem que pegar o resto que você achou e dividir pelo número que você multiplicou. Operação meio que inversa, na verdade. Professor, é possível a gente tirar vantagem dessa observação? Pessoal. Vamos supor que você tem assim... 2.110 dividido por 50. 2.110 dividido por 50. Observe que tem um zero aqui e um zero aqui. Então você pode, sem problema nenhum, cortar esse zero e esse zero. No fundo, você está dividindo tanto o dividendo quanto o divisor por 10. Conforme nós estamos observando, o quociente não vai se alterar. Mas o resto vai ficar dividido por 10. O resto verdadeiro, para você determinar, você vai ter que multiplicar o que você achar aqui por 10. Devagarzinho para você entender. Bom, vamos lá. Agora eu vou dividir 211 por 5. 21 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 21, 1. Abaixo 1. 11 dividido por 5. 11 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. O quociente é 42, aqui está o quociente. Mas o resto da divisão não é 1. O resto vai ser quanto? Vai ser 10, porque se você dividiu aqui por 10, o resto ficou dividido também por 10. Portanto, o verdadeiro resto vai ser esse valor vezes 10. Ó, isso implica aqui que o resto vai ser 1 vezes 10, que é igual a 10.